Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IBA em Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal e também o seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante ver a participação e o engajamento do público do Expresso Israel aqui comentando em cada vídeo e crescendo a cada edição. É, Quero dizer aqui para você que está nos assistindo hoje que essa edição do Expresso ela é especial, ela vai ser um pouco diferente. Normalmente nas edições que a gente fala sobre três assuntos, sobre três temas, e nessa edição, essa edição 131 do Expresso, a gente vai se dedicar a falar especificamente sobre o tema de uma decisão tomada pela Suprema Corte de Israel, que é uma decisão histórica, né, Dani, do Supremo de Israel, que esta semana, no dia 25, né, na terça-feira, É, terça-feira. a Suprema Corte de Israel decidiu por unanimidade que o governo deve recrutar jovens ultra-ortodoxos, os Haredim, para o serviço militar. A gente já vem falando disso aqui algumas edições, né? Eventualmente a gente citou que havia tensões, né, dentro do governo, dentro do gabinete de guerra que tinha também entre com Gad Eisenkot e com o Benny Gantz, né, Dani? E por que que isso é tão histórico em Israel? Por que essa decisão é tão impactante, Dani? Pois é, eu até quero lembrar que mais ou menos o que eu vou falar hoje tem muito a ver, e eu tiro muita coisa do texto que eu escrevi para o IB, que está no site do IB essa semana. Quem quiser ler um pouco mais ou ver isso que eu vou falar de maneira um pouquinho mais organizada, pode ir no texto, tá? Porque tem lá as principais informações, mas aqui é uma conversa um pouco mais coloquial, né? É muito importante essa decisão. Às vezes a gente fala assim, decisão histórica. A gente joga, né, esse conceito, essa expressão, decisão histórica para qualquer coisa. Nesse caso, é uma decisão histórica mesmo, daquelas assim, com H maiúsculo, tá? Porque ela realmente é uma decisão que ela tem a ver com o ethos do próprio Estado de Israel, ela tem a ver com a raison d'être, com a razão de ser do Estado de Israel, ela tem a ver com a sociedade israelense como um todo e como existe uma convivência boa ou ruim, a gente vai falar sobre isso, entre os vários tipos de judeus, né? Então, para quem acha que judeu é uma coisa só, vai entender, né, que não é uma coisa só, e o país tem vários tipos de judeus, tem não judeus também. Hoje em dia, 73% dos moradores de Israel, dos cidadãos, são judeus, então você tem 27% que não são. Mas dentro dos 73% de judeus israelenses existe uma gama enorme de opiniões, não só políticas, mas também, não só em termos de progressismo versus conservadorismo, mas também religiosa, muito grande. O judaísmo é uma coisa, um conceito que muita gente não sabe como definir, porque o judaísmo ele não é só uma religião, ele é uma história, ele é uma nação, talvez, ele é uma cultura, ele tem muitas coisas que fazem parte do que a gente chama de judaísmo, o que é ser judeu, né? It's up for debate, né? As pessoas estão até hoje em debate o que é ser judeu, o que é o judaísmo. Então, tudo isso é muito complexo e muito cheio de nuances, como eu gosto, porque eu sempre digo que maniqueísmo e preto com um lado contra o outro é a pior coisa que pode acontecer, é a pior coisa que você pode pensar, é que uma coisa é só isso ou só aquilo. Então, esse assunto é um assunto que me interessa, justamente porque ele mostra essa diferença tão grande dos israelenses. Quem são os israelenses? Não se pode falar os israelenses. Assim como não se pode falar os brasileiros, se você pegar alguém do Rio Grande do Sul e alguém de Manaus e achar que é igual, não é igual, até a língua, o sotaque é diferente, o dia a dia é diferente, os interesses são diferentes, mas ainda assim é o mesmo povo brasileiro. Então é a mesma coisa que acontece dentro de Israel, existem mil visões e mil jeitos de ser israelense, né? Então, dito tudo isso, essa decisão ela é histórica porque ela fala de um assunto que é, como eu falei, uma das principais disputas e um dos principais dilemas dos israelenses desde a criação do Estado. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948
E o primeiro-ministro de Israel, o David Ben-Gurion, ele tinha a tarefa muito difícil, né, de acomodar todos os tipos de judeus que estariam vindo para cá, sem contar os 600 mil judeus que já existiam aqui, mas as gamas e ondas de imigração que começaram a acontecer, já aconteciam antes, né? A gente sabe que tem imigração judaica para essa terra, que já tinha judeus antes mesmo dessas imigrações, mas as imigrações judaicas recentes começaram em 1850, 100 anos antes da criação do Estado de Israel, mas com a criação do Estado de Israel houve outro tipo de imigração, mais migração, principalmente de judeus expulsos, né, de países do mundo árabe muçulmano por causa da criação de Israel. Então, uma imigração muito grande estava chegando e o David Ben-Gurion tinha que criar um Estado do zero e acomodar muitas pessoas. Eu vou falar um pouco mais disso na segunda parte do tema de hoje, mas eu quero entrar, então, nessa questão da decisão do governo, do Supremo. Então, a Suprema Corte decidiu, depois de 25 anos de debates, e aí eu vou também falar um pouco sobre isso, sobre o cronograma do debate, a Suprema Corte decidiu na terça-feira, dia 25 de junho, que todos os jovens judeus ultra-ortodoxos, né, que a gente chama de Haredim, né? Haredim quer dizer tementes a Deus, Haredim, os mais religiosos possíveis, né? Aquela pessoa que, digamos, sei lá, pensa em uma... Como é que chama? Aquela, no cristianismo tem aquelas mulheres assim muito, muito religiosas e que são as carolas e não sei o quê. Acho que é isso que eu queria falar. São bem devotas, né? Beatas. Devotos, mais devotos, que não fazem isso, não comem carne, não sei o quê, vai todo domingo, não sei o quê, não sei o quê. Então, os Haredim são esses. São esses os mais devotos possíveis, que, na verdade, a vida deles é regida pelas regras religiosas, que são muitas no judaísmo. Não é só assim, sou judeu, pronto, de vez em quando vou na sinagoga. Tem judeu assim, né? Tem judeu que não vai nunca na sinagoga, tem judeu que vai... Eles são aqueles que devotam suas vidas só para a religião e para os preceitos que foram escritos nos livros sagrados, tá? Então, eles são os tementes a Deus, os Haredim. Então, os Haredim, a Suprema Corte falou que todos os jovens Haredim, de 18 a 21 anos, né, que é a idade do alistamento militar israelense, né? Homens, 3 anos, mulher, 2 anos ou 2 anos e pouco, isso vai estar mudando por causa da guerra também, mas é mais ou menos isso, homem 3 anos, mulheres 2 anos. Todos esses jovens Haredim, que hoje em dia é mais ou menos 15 mil jovens a cada ano, tá? Precisam ir para o exército. E aí você responde, né? Quem não entende, você vai falar, mas não vão? O alistamento militar em Israel não é obrigatório? Pois mas não é. Né? Aquela coisa do alistamento militar não é obrigatório no Brasil? Também né? Então, o alistamento militar aqui em Israel é obrigatório e a maioria dos jovens judeus, eu vou deixar aqui toda a discussão sobre a minoria árabe de fora dessa discussão. Não vou falar porque é uma questão um pouco mais diferente. Os jovens da minoria árabe israelense, mais ou menos 21% dos israelenses, existe toda uma nuance aí dessa questão também de se eles vão para o exército, não vão, alguns não vão, e eu não vou deixar eu vou falar sobre isso, tá? Então a gente pode discutir isso depois num outro programa. Vou falar aqui especificamente dos jovens, dessa maioria de 73% dos israelenses judeus. Grande parte, a maioria dos jovens de 18 anos vão para o exército. A minha filha tem 16 anos e meio, já está começando a pensar onde que ela vai no exército. Não que ela possa escolher, mas ela pode entrar no site do exército, ela pode ver todas as possibilidades, ela pode trabalhar, ela pode, como soldada, ser combatente no campo de batalha, pode ser como soldada secretária não sei aonde, ela pode ser como soldada monitora de novos soldados, ela pode ser como soldada... assessora de imprensa do Exército, quer dizer, tem vários tipos de trabalhos que você pode fazer no Exército. Tem uma lista que as jovens, crianças, né, elas entram e elas veem o que eu gostaria, o que eu preferiria. E elas sugerem ao Exército, e o Exército, ele, na verdade, leva em consideração o que você quer, mas às vezes, desculpa, não dá, tem uma outra coisa e você vai para outra coisa. Acontece isso também, claro. Mas, assim, então, todos os jovens de 18 anos são alistados. Você termina
o segundo, ensino médio, né? Fala, ensino médio, já sabe, as crianças já sabem que elas universidade, viagens, tudo adia por 3 anos, pelo menos, porque eles vão para o exército. Tá? É uma espécie de... É uma coisa meio óbvia. Quando eles nascem, os pais já sabem que isso vai acontecer, desde que Israel foi criado em 1948. Então, a maioria vai para o exército e tal. Mas os jovens ultra-ortodoxos não vão. A grande maioria não vão, não vai. E por que essa grande maioria não vai? Aí eu até estava conversando com vocês, João, antes, né? Porque que não sei o quê. Muita gente pode achar que os jovens ultra-ortodoxos, né? Que os líderes, né, Haredim do país, os rabinos, as pessoas que lideram essa comunidade de Israel, que é mais ou menos 13% da população, pode pensar, eles não querem ir para o exército porque eles não querem pegar em armas, eles não querem ir para a guerra e não querem matar ninguém e não sei o que. Eles são a favor dos palestinos. Não vou entrar nessa... Esquece, não tem nada a ver com isso. Não é porque existe um inimigo e aí o rival, ou sei lá o quê, e tem guerra e ele não quer ir para a guerra pegar em armas. Não é isso. Quem acha que é isso está errado. Quem acha que os ultra-ortodoxos não querem ir para a guerra porque eles prezam a vida e prezam a vida também dos palestinos. Não é nada disso. Eu não estou dizendo que não tem gente que pensa isso. Claro, entre os seculares também tem gente que pensa isso. Óbvio. Mas não é por isso que eles não querem e que as lideranças dos Haredim não querem que eles vão para o exército. Tem só uma resposta para isso e quem acha que é outra está errado, me desculpa. A resposta para isso é a seguinte: eles não querem, as lideranças, os pais, os rabinos, as lideranças dessa comunidade não querem que os jovens de 18 anos, Haredim, ultra-ortodoxos, vão para o exército por um motivo só. Eles não querem que essas crianças, esses meninos, essas meninas, se tornem seculares. Esse é o único medo, esse é o único motivo. Eles não querem que as crianças, né, os jovens, vão para o exército porque eles têm medo que quando eles chegam no exército, aí tem toda uma coisa assim de... Eu chamo de exército de praia dos israelenses, né, o lugar onde vêm todos, né, jovens de todos os lugares do país, de todos os níveis sociais, de todas as etnias, de todo não sei o que, vão todos para o exército naquele mesmo momento, né? A partir, acho que setembro. É um lugar bem democrático, né, Dani? De Democrático inclusão, também não tem essa 100%. coisa de você tem mais dinheiro, vai fazer uma coisa melhor, ter menos dinheiro, vai não sei o quê. Não tem nada disso, esquece. Vai todo mundo nivelar sendo soldado raso, tá? E aí, aí o que a liderança dos Haredim tem medo é que vai nivelar, eles vão chegar, vão ter contato com outras pessoas de outros lugares, vão ver outros jovens com telefone celular, vão ver, tem televisão lá, tem mulheres, e jovens homens não podem entrar em contato com mulheres, e as jovens mulheres não podem entrar em contato com homens. Então, tem muita coisa que não pode. É contra toda essa regra da vida ultra-ortodoxa, que é toda regrada. Não estou falando nem da comida, porque a comida no exército é kasher, tá? Não é nem comida. Mas eles também têm medo que não seja kasher o suficiente. Então, eles têm medo que as crianças, os jovens, vão para o exército e voltem para casa seculares. Tá? Eles têm medo que esses jovens vejam outras coisas do mundo que não seja só a religião e só a vida ultra-ortodoxa. Se vocês perguntarem para mim, isso é uma opinião pessoal, não é a opinião do IB, tá? E é a minha opinião pessoal, Daniela Kresh. Eu acho que isso é quase uma seita. Eu acho que você não deixar que jovens de 18 anos, seus filhos, vão para o mundo e vejam outras coisas, desculpa, eu acho isso uma seita. Mas Israel acomoda e aceita os ultra-ortodoxos como eles são, apesar de ter muitos problemas, e esse é o principal problema. O problema de ter uma minoria de 13% que fala, na minha vida, a única coisa que eu quero fazer é estudar a Torá, é estudar o livro sagrado, não me interessa mais nada, não me interessa participar da defesa do país, me interessa um pouco pagar taxa, pagar imposto só porque tem que pagar imposto, mas não me interessa muito trabalhar, em geral, na sociedade ultra-ortodoxa, quem trabalha mais são as mulheres, porque os homens têm que estudar, e estudar é mais importante que trabalhar. Mas não é estudar fazendo pós-doutorado em física, não é isso. É estudar só o dia inteiro os livros sagrados, com o objetivo apenas de estudar, não de
praticar ou levar isso para algum tipo de prática econômica ou profissional. Não. É só o ato de estudar é visto pelos ortodoxos como a coisa principal que você pode fazer na sua vida. E a coisa que Deus quer. E, então, esse é o motivo que eles não querem que os jovens vão para o exército para não voltarem seculares. Eles, obviamente, também, em segundo lugar, um segundo motivo, eles realmente acham, e acham mesmo piamente, imagina se você foi criado numa família super religiosa, nunca viu ninguém diferente de você. Até os 17, 18 anos, você só viu aquilo, é bitolado naquilo, é brainwashed daquilo. Desculpa, é eu, Daniela Cresce, falando, tá? Você realmente acha que se não houver gente rezando pela defesa do povo judeu ou pela defesa de Israel, Israel vai acabar. Porque eles realmente acham que mais importante do que ter soldado é rezar para Deus. Porque Deus é que vai proteger Israel. Deus é que vai proteger o povo judeu. E se não tiver muita gente rezando e estudando a Torá, Deus vai falar, vamos castigar e vai perder a guerra, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tem muitas partes, não estou dizendo que são todos, não são todos que pensam isso, mas existe uma espécie de pensamento meio básico. Novamente, não é todo mundo que pensa isso. Que quando os judeus não estão rezando direito, aí sim tem um holocausto, aí sim tem um ataque do Hamas, ou assim tem não sei o quê. Então, a culpa, na verdade, é dos seculares, como eu, que não estamos rezando, e aí é por isso que acontecem as coisas ruins. Eles acham isso mesmo. Eles são religiosos, extremamente religiosos, devotos, e só leem isso. Eles não têm telefone smartphone, eles não entram em... maioria, né? Muitos têm, na verdade, mas a maioria, principalmente as crianças, não tem smartphone, não entra na internet, não vê televisão, não vê o filme que está passando agora, Divertidamente 2, não E a sabe gente nem viu o que cenas falar. lamentáveis, né, Dani? Logo o que aconteceu pós 7 de outubro, em Bnei Brak, que é um bairro que se concentra, né, uma população de ultra-ortodoxos, de outdoors que colocaram com a foto das mulheres judias reféns, e que alguns foram pichados porque as mulheres não cumpriam a lei de modéstia desses grupos, né? Não, na verdade não é nem isso, não. A maior parte desses grupos em Bnei Brak, eles eles são contra publicar ou divulgar qualquer foto de mulher. Pode estar totalmente vestida. Mesmo se esteja com burca, tudo bem. Se não tiver totalmente vestida, não pode ter uma cara de mulher num jornal ou num flyer no meio da rua. Eles, novamente, e aí eu não quero parecer que eu estou aqui sendo preconceituosa, apesar de que eu admito que alguém possa pensar isso, tá? Existem muita diferença e uma gama enorme também de ultra-ortodoxia. Tem ultra-ortodoxos que pensam um pouco mais, um pouco menos, que são mais abertos para o secularismo, os que são menos abertos para o secularismo. Dentro da sociedade ultra-ortodoxa, existe 1 milhão de maneiras de você ser ultra-ortodoxo também. Não estou dizendo aqui são todos assim, todos pensam a mesma coisa. Não. Novamente, quero deixar isso bem claro. Não quero fazer todo mundo é assim. Mas é difícil falar e explicar as coisas sem fazer uma espécie de como é que se fala quando você fala de tudo como se fosse uma coisa só? Esqueci a palavra. Generalizar. Generalizar. Não quero. Eu vou precisar dar uma generalizada aqui básica para conseguir falar. Porque toda vez que eu falar de alguma coisa e disser assim, não é todo mundo assim, aí vai 10 minutos do meu papo só eu tentando falar que não estou generalizando. Então, eu vou dar para deixar claro, estou dando aqui uma generalizada, mas deixar claro que não dá para generalizar. Tem muitas diferenças. Tá? Então, desde que o Estado de Israel foi criado, existe uma tentativa de políticos e líderes políticos dessa minoria ultra-ortodoxa de fazer com que seus jovens não vão para o exército, não se alistem. Novamente, o objetivo principal é que eles não entrem em contato com a vida moderna, com as modernidades, com mulheres, com comida que seja diferente, que eles têm medo que se os rapazes e as moças vão para o exército, eles não vão honrar o Shabat, não vão passar o sábado rezando. Quer dizer, então eles têm muitos medos que para eles são absolutamente enormes. Esse medo é muito grande, tá? Então, eles realmente fazem de tudo, e esse é o objetivo dos políticos
ultra-ortodoxos, o principal objetivo deles, diante de seu público, de seus eleitores, é fazer com que os jovens ultra-ortodoxos não vão para o exército. Ou, pelo menos, que a grande maioria não vá para o exército. Ou que, pelo menos, metade não vá. Não sei, entendeu? Mas é muito importante para eles esse assunto. Tá? Então, o que a Suprema Corte disse é o seguinte, olha, existe uma coisa chamada Lei Básica de Israel. Israel não tem uma Constituição, tá? Mas Israel tem um grupo... várias leis básicas que são como se fosse uma Constituição. Tá? Essas leis básicas são as leis que regem o país como uma Constituição. E uma das principais leis básicas de Israel é o princípio de igualdade entre as pessoas. Você não pode falar assim, vocês aí vão para o exército e arriscam suas vidas para morrer em guerra, e um grupo assim, de pessoas, não, vocês não precisam arriscar sua vida para ir para a guerra. Quer dizer, não tem, isso fere você não alistar quando o alistamento é obrigatório e quando tem guerras realmente acontecendo. Tá? Você não pode falar, não, um grupo de jovens, 15 mil por ano não precisa. Isso fere essa lei básica, que é básica do país, de igualdade entre as pessoas. Tá? Então, o que a decisão histórica do Supremo é a seguinte, não tem nenhum... O Supremo, na verdade, ele não disse, assim como o Supremo do Brasil também, o Supremo não legisla. Tá? O Supremo ele é provocado para dizer, olha, uma coisa é constitucional, não é. Né? Então, o que acontece é o seguinte, não é que o Supremo falou, tem que fazer assim, assim, assado. O Supremo disse o seguinte, a lei que tinha, e aí eu vou entrar no cronograma daqui a pouco, ela não é constitucional. Ela vai contra essa coisa da lei básica. Então, nós, do Supremo, por unanimidade, inclusive, foram 9 juízes mais de esquerda, mais de direita, progressista, religioso, não religioso, todos eles, por unanimidade, inclusive uma resposta muito... Não tinha 800 páginas, muito clara. A lei que tinha antes feria a lei básica. Ponto final. Então, ou vocês alistam chamam todos os jovens ultra-ortodoxos para se alistar agora, ou vocês legislam uma nova lei. Se vocês legislarem uma nova lei que não fira a lei básica, tá ok. Não é que nós vamos dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Não, governo faz uma nova lei. E aí, se a gente for provocado, se o Supremo for provocado, alguém não gostar dessa nova lei, a gente vê. Se não ferir essa lei básica e nenhuma outra lei básica, tá bom. Quer dizer, não é que o Supremo falou, sou contra, sou a favor do alistamento de não sei o quê. Não. O que o Supremo falou é o seguinte, tem uma lei básica e nós, do Supremo, somos a favor da lei básica, a lei básica de igualdade. Então, essa foi a decisão do Supremo. Essa lei que existia antes, e aí daqui a pouco eu entro na lei que existia antes, ela não é constitucional. Portanto, a partir desse dia 25, todos os jovens, que são mais ou menos 60 mil, jovens que estão na idade de ser alistados e não estão no exército nesse momento, esses 60 mil têm que ir para o exército. Agora, o que vai acontecer? Como que o governo vai fazer isso? Se vai fazer isso? Como que isso vai ser realizado? Como que isso vai ser feito? Ainda tá... O país está tão em ebulição por causa disso, e a gente está no meio de uma guerra também, que está muito confuso. Muito, muito confuso. O que o exército disse primeiro, imediatamente, é que ele tem como integrar, trazer para o exército, né, como receber no exército, nesse momento, imediatamente 3 mil. 3 mil. Provavelmente os mais novos, né, os mais velhos que estão mais de 20 e poucos anos, porque acho que até 25 ou 26 anos que você pode ser alistado, tal, não sei o quê. Então, 3 mil a gente pode agora. Manda 3 mil, a gente tem que fazer com eles, com esses 3 mil. Né? A gente precisa, né, de 3 mil. Agora, mais de 3 mil, e se for 12, e se for 15 mil? Não sei nem se o exército tem a capacidade nesse momento para integrar tanta gente. E você pensa, são ultra-ortodoxos que vestem aquela roupa preta, né, tem aqueles negócios assim, nem todos, novamente, não estou generalizando, mas são muito religiosos. A maioria nunca aprendeu inglês, a maioria nunca aprendeu matemática, nunca viu filme do Rambo, não sabe o que é um exército, entendeu? E você vai chegar para esses jovens e falar assim, passa agora por um treinamento militar e depois de amanhã você está na guerra? Não pode, não é assim que funciona. Né? Então, tem todo um processo, quer dizer, não é... E por que eu estou falando isso? Só para terminar esse item, então.
porque isso ficou cada vez mais importante, essa decisão ficou muito importante justamente por causa do 7 de outubro. Antes do 7 de outubro, existia aquela noção, um pouco de wishful thinking aqui em Israel, de que o exército israelense poderia ser um exército menor. Inclusive, já tinha se pensado a diminuir a quantidade de anos que os jovens israelenses vão para o exército. Ia se diminuir para 2,5 para homens em vez de 3 anos, mulheres 2 anos em vez de 2,5, porque a ideia era de que, olha, as guerras hoje são travadas por drones, ou são travadas no cyber universo. A gente não precisa de pessoas mesmo em campo, não precisa de combatentes tanto como precisava antigamente, tem muita coisa que a Força Aérea faz, tal, tem muita guerra cibernética, tal. Então, a gente pode ter um exército pequeno e inteligente. Essa era a ideia. Katan vechacham. Pequeno e inteligente. E o 7 de outubro mostrou que isso era um wishful thinking. Que o exército israelense não... Que, infelizmente, a realidade de Israel não é um exército pequeno. A realidade de Israel é precisar de combatentes, desses que vão para o campo de batalha. Né? Guerra de verdade, não guerra cibernética, não guerra por drone. Guerra em que as pessoas podem morrer porque está lá atirando e sendo atirado. Né? E aí, nesse momento, tudo que os israelenses pensavam e sonhavam, as mães israelenses, quando têm filhos, elas sonham que daqui a 18 anos tenha paz, esteja paz. Porque nenhuma mãe israelense quer que seu filho, que acabou de nascer, daqui a 18 anos vá para a guerra e morra. E esse é o grande temor que as mulheres israelenses têm, é o estresse diário das mulheres israelenses, quando as crianças delas vão fazer 18 anos, principalmente meninos, né? São mais combatentes, apesar de que tem combatentes mulheres também. Então, depois do 7 de outubro, ficou insustentável e mais inequal, né, desigual ainda o fato de você ter 13% desses jovens que não vão para o exército, que não pegam em armas ou que não fazem outras coisas, porque além do exército, eu já expliquei aqui também no Expresso, existe também um negócio chamado Serviço Nacional, né, que é um paralelo ao serviço militar, em que o jovem que não quer pegar em armas, digamos assim, apesar de que nem todo mundo pega em armas no exército também, já expliquei, mas existe um outro tipo de serviço que você pode fazer, que não é militar, chama de serviço nacional, um serviço civil, digamos assim, né? Em que você vai para hospitais, você vai para ONGs, você vai para comunidades e você ajuda de outras maneiras as comunidades, você é paramédico, você... É um trabalho, tipo de trabalho comunitário, assim, né? Trabalho comunitário que você faz em vez do exército, mas que é considerado, tem o mesmo status, tá? Então, de repente, esses jovens, né, Haredim, eles poderiam fazer uma coisa dessa, né? Apesar de que os líderes Haredim não gostam também disso, pelo mesmo motivo. Quer dizer, não é por causa da guerra, não, que eles não querem. Pelo mesmo motivo que eu falei antes, eles não querem que os jovens Haredim entrem em contato com pessoas seculares. Ou religiosos light, né? Ou religiosos que não cumprem todos os preceitos, segundo eles. Tá? Então, mas depois do 7 de outubro, ficou claro que é impossível, que você tem que ter mais um contingente maior de combatentes especificamente. Desde 7 de outubro, a gente tem quase 9 meses aqui de soldados da ativa lutando todos os dias, no sul, no norte, todos os dias. Eles estão cansados, eles estão com burnout, como fala isso? Burnout. Burnout, né? Sem contar os que morreram, que não estão com burnout porque já morreram. Foram mais de 800 que morreram até agora. E os que perderam, e os milhares que perderam um braço, uma perna, perderam né, eles estão com pós-trauma, ou estão incapacitados de alguma forma, física ou psicologicamente. Tá? Então, apesar das pessoas acharem que Israel é uma potência, a potência de Israel, Israel pode ser uma potência, o quanto vocês podem achar em termos de gadgets militares, tá? Aviões, não sei o que, até porque tem ajuda americana. Mas Israel não é uma potência em número de pessoas. Israel é só um país com menos de 10 milhões. Israel não é os Estados Unidos, que tem 350 milhões. Olha a quantidade de soldados que os americanos podem ter. Não é a Rússia,
que tem quase 100 milhões de pessoas, eu acho que a Rússia tem, não sei quantos milhões de pessoas a Rússia tem. Não é a China, 1,5 bilhão. Quer dizer, Israel tem 10 milhões de pessoas só. Não tem como sustentar uma guerra. É menor que a população da cidade de São Paulo, só para o pessoal entender. São Paulo, a região metropolitana, tem mais É de como se 20 São Paulo milhões. estivesse em guerra com todas as regiões em volta, com Minas Gerais e com o Rio e com o Espírito Santo, e todos os jovens de São Paulo tivessem para o Exército e um grupo falasse, não vou para o Exército, não. Entendeu? Eu não sei se os brasileiros conseguem entender. Deixa eu falar. Mas, assim, então, existe aqui já uma premência, uma urgência de pessoas mesmo que vão para a guerra, infelizmente. E por que os jovens, as mães seculares, precisam não conseguir dormir, ou seculares ou religiosas light, né, que não são ortodoxos, não conseguem dormir porque seus filhos estão na guerra agora, e os pais de jovens ultra-ortodoxos dormem bem de noite? Não é imoral isso, é desigual isso, foi o que o Supremo falou. E aí, Dani, né, a gente já vinha falando do impacto político, né, que essa decisão tem, a gente falou na semana passada, e para além dessas questões sociais, né, jurídicas que essa decisão traz, ela também gera um terremoto político em Israel, né, e como que isso pode afetar esse governo de Benjamin Netanyahu? Será que a coalizão de Netanyahu pode cair por conta dessa decisão da Suprema Corte? E uma coisa que eu fico pensando assim também, né, dentro disso que você traz, para além das questões políticas institucionais, das questões políticas sociais, né, da pessoa, do pai, da mãe ali que manda o seu filho para o exército, que está ali, né, cumprindo seus direitos e que vê uma pessoa que não quer ir e não. Fico pensando que isso pode gerar algum tipo de tensão social também no país, né? Tipo, pô, eu Certamente. tô aqui sacrificando, entre aspas, o meu filho e você não tá, né? Sem as aspas, né? A gente passou o segundo tema que a gente ia falar era o cronograma, mas então o cronograma não vai dar, porque eu já falei tanto do primeiro tema, vamos passar logo para o terceiro, que é essa questão política. Eu sugiro que, se alguém queira entender o cronograma das leis que chegaram até agora, e por que o Supremo cancelou ou disse que essa última lei que estava em vigor até o ano passado ela é inconstitucional, vai no texto do IBE, que está no site do IBE, que eu faço um ponto a ponto de cada lei nos últimos 25 anos e por que elas foram chegaram no Supremo e foram barradas, e por que essa última lei também foi barrada. Agora, então, vamos lá ver o aspecto político. Tá? A gente sabe que o governo israelense hoje, a coalizão de governo israelense hoje, ela é formada por partidos de direita e religiosos. Direita, extrema-direita e ultra-ortodoxos, extremamente religiosos. Tá? Então, os partidos extremamente religiosos são dois em Israel. Um partido Haredi, né, ultra-ortodoxo, Ashkenazita, que são de judeus que vieram da Europa e tal, e um partido de judeus Mizrahim, ou sefaraditas, que são judeus que vieram ou do norte da África ou do mundo árabe muçulmano. Tá? Existe uma divisão interna no judaísmo, infelizmente, uma coisa meio, se a gente sabe, sunita, xiita, também no islamismo, que não é o mesmo motivo, tá? Mas existe uma divisão interna de sefaraditas e ashkenazitas, que também não vou entrar, é muito complicado, mas existem duas, como se fosse duas sociedades, né? Duas comunidades. Então, tem um partido que representa uma, um partido que representa a outra. Esses dois partidos juntos têm algo em torno de 14 ou 15 cadeiras do parlamento. Né? O parlamento tem 120 cadeiras, então você tem 14 ou 15, você tem um pouco menos de fazer as contas aí, 12, 10%, mais ou menos 12 a 13%, que é justamente o percentual de Haredim na sociedade. Tá? Então, isso mostra a lealdade dos eleitores Haredim. Se você é Haredi, vai votar ou no Shas, que é o partido sefaradita, ou no judaísmo da Torá, que é o partido ashkenazita. Ponto. Tem 13% de Haredim em Israel, 13% de assentos no parlamento. Né? Eles são muito leais, eles, na verdade, é uma coisa meio o que seu chefe mandou. Tá? Então, se o líder da sinagoga mandou votar no Shas, eu vou votar no Shas. E não precisa nem mais mandar hoje em dia, tá tácito isso, que você vai votar.
Se você é um ultra-ortodoxo sefaradita, vai votar no Shas. E se você é um ultra-ortodoxo ashkenazita, vai votar no Zanim da Torá. O Shas ainda recebe, talvez, alguns votos de fora da comunidade, mas deixa para lá. E aí, esses dois partidos, então, têm 14, 15 cadeiras. O governo hoje tem 64 cadeiras. Para ter um governo viável, você tem que ter 61, que é metade dos 120 do parlamento. Digamos que esses partidos, que são 14, 15 cadeiras, decidam deixar a coalizão porque estão insatisfeitos por causa dessa decisão da Suprema Corte, o governo cai. Tá? E já se fala disso há algum tempo, que talvez a única maneira que esse governo israelense de Benjamin Netanyahu caia seja por causa dessa questão do alistamento militar. Tá? Já se falava isso há algum tempo, já se esperava essa decisão do Supremo há algum tempo também, porque a lei, na verdade, ela não vale mais, ela está inválida já há um ano. Quer dizer, então, houve vários adiamentos, né, jurídicos, aquela coisa meio burocrática, de burocracia, mas já se falava que a Suprema Corte não tinha como defender, não tinha como manter essa lei, porque ela exatamente é contra a lei básica da igualdade. Então, como essa coalizão de governo é uma coalizão muito de direita, né, tem o Likud e dois partidos de extrema-direita que querem continuar nessa coalizão, os partidos ultra-ortodoxos, eles são menos políticos, eles se importam menos com questões relacionadas à ocupação de territórios palestinos, guerra de não sei o quê, diplomacia israelense não sei aonde, eles se importam menos, não vou dizer que eles não se importam, mas eles se importam menos. Para eles estão no parlamento para representar o desejo e as vontades do seu público, que é essa questão religiosa dentro de Israel. Manter a comunidade viva, que não entre em contato com o secularismo e não seja afetado pelo secularismo. Tá? Eles têm medo que os jovens sejam afetados pelo secularismo e daqui a uma geração não tenha mais luto Haredim. Tá? Esse é o medo que eles têm. Então, eles defendem justamente isso. Imagina, eles estão no governo agora, um governo que é totalmente de direita, né? Que se fala que um governo de Yamin, Malé, direita total. Tá? Um governo totalmente de direita, não tem um partido nem de centro nesse governo, né? O governo mais à direita e mais religioso que Israel já teve na vida. E durante esse governo, o Supremo faz uma decisão dessa, e o governo, na verdade, comeu mosca, porque se o governo tivesse legislado uma outra lei, porque o que o Supremo falou? O Supremo falou, olha, neste momento não tem um enquadramento jurídico para aquela lei de 2000 que acabou em 2023 continuar. Se tivesse uma nova lei, o Supremo diria, peraí, vamos ver essa nova lei, se ela está no enquadramento jurídico ou não, se ela fere uma lei básica ou não. E o governo, por causa da guerra, por muitos motivos que o Netanyahu tem, aí a gente também vai entrar aqui num buraco negro, esse governo que está no poder já há algum tempo, há um ano e meio no poder, né? Começou em final de 2022, começo de 2023, a gente está em... Então, um ano e meio. Esse governo que está um ano e meio no poder não fez sabendo que a lei iria deixar de ser válida em 2023, sabendo que o Supremo iria dizer que ela é inconstitucional, não legislou, não conseguiu legislar uma nova lei que pudesse levar ao Supremo e o Supremo dizer sim ou não, tal. Tá? Porque o objetivo, na verdade, dessas leis meio que empurrar com a barriga, o Supremo fala e passa 5 anos, aí não sei o quê. Porque nenhuma dessas leis seriam consideradas bem pela lei básica, por isso que há 25 anos tem essa discussão toda. Então, esses Haredim, esses ultra-ortodoxos falam, você governo, a gente está num governo que não tem nem gente de centro, não tem nenhum... Tem seculares no Likud também, mas não tem nenhuma pessoa de esquerda ou progressista ou não sei o que de centro. E nesse governo a gente comeu mosca e não legislou uma lei que o Suprema Corte pudesse aceitar. E não legislou aquela lei que enfraquece a Suprema Corte, porque o que o Netanyahu quis no ano passado, quando ele queria enfraquecer a Suprema Corte, e o que ele prometeu para os Haredim ultra-ortodoxos, era justamente isso. Tudo bem, a gente não vai legislar uma lei para vocês, porque a Suprema Corte vai derrubar de qualquer maneira, porque ela é contra a lei básica. Mas a gente vai enfraquecer, então, a Suprema Corte. Assim, se a Suprema Corte decidir barrar a lei que a gente quer passar, que é isentar os ultra-ortodoxos de ir para o alistamento do Exército, se a gente consegue enfraquecer a Suprema Corte, a lei da Suprema Corte não se importa, não interessa, o que a Suprema Corte vai falar não interessa. É por isso que tinha aquela questão da cláusula da razoabilidade, tipo assim,
como é que a gente vai poder bypassar, como é que a gente consegue passar por cima de uma decisão do Supremo? Tá? Como é que a gente consegue ignorar, deixar falar, Supremo, você decidiu isso? Dane-se, a gente não vai honrar o que você decidiu. E era esse um dos objetivos da tentativa de revolução jurídica, de golpe jurídico no ano passado que o Netanyahu tentou fazer até a eclosão da guerra do 7 de outubro. Então, o que o Netanyahu prometeu para os ultra-ortodoxos, olha, a gente não vai legislar nenhuma lei nova, não. Tanto que quem pensava em legislar, até o Benny Gantz, não era nem o Netanyahu, a gente não vai legislar uma nova lei, não. Não precisa. A gente vai enfraquecer a Suprema Corte e aí vai passar. E aí vai dar certo. Vai dar certo. Tá? E não deu. Porque teve guerra, porque não teve... O povo, né, os israelenses saíram às ruas em milhões, né, em hordas, desde janeiro de 2023 até a eclosão da guerra, todas as semanas contra esse golpe jurídico. Não conseguiu passar pela goela dos israelenses o enfraquecimento da Suprema Corte, porque os israelenses querem democracia. Tá? Então, o governo não conseguiu enfraquecer a Suprema Corte. Tá? E aí teve a guerra. Aí, durante a guerra, o Netanyahu falou muito, nada que não seja guerra a gente não legisla agora. Então, passou o tempo. Metade do tempo desse governo foi tentativa de reforma jurídica que não teve, golpe jurídico que acabou não acontecendo. E a outra metade é guerra, que o Netanyahu fala, a gente não legisla nada. Enfim, o que aconteceu? Não tem lei que evite o alistamento dos ultra-ortodoxos. E esses partidos ultra-ortodoxos estão tendo que responder seu público agora por que eles estão num governo totalmente de esquerda, totalmente de direita, que nesse governo eles vão ter que entrar para o exército, alistar o pior medo deles. A juventude vai virar secular. Tá? Então, esses partidos estão pensando agora se vale a pena continuar nesse governo ou se vale a pena se tornar oposição, sair do governo, vai ter que convocar novas eleições, ou vai ter um novo governo que seja um pouco mais popular, de direita, e que consiga fazer o enfraquecimento do Supremo, ou um governo mais centro-esquerda, ou de direita mais moderada, que realmente não vai querer alistar os ultra-ortodoxos, e os ultra-ortodoxos, pelo menos os líderes, vão poder ser da oposição e reclamar muito. Agora eles não podem reclamar. Eles estão na situação, eles estão no governo. Eles não podem dizer, somos contra, apesar de que eles dizem. Mas aí se o público fala assim, mas o governo, a gente está no governo. Então faz alguma coisa. É mais fácil para esses líderes não estar no governo, porque assim eles vão dizer, não posso fazer nada, não estou no governo. Então, existe essa possibilidade de que esse governo caia, porque esses partidos falam, estamos fora, até em cálculos políticos para eles, políticos deles. Tá? Agora, se isso vai acontecer ou não, não sei. O que eu acho que vai acontecer imediatamente é manifestações nas ruas, e aí eu quero que você mostre essas 3 imagens que eu mandei para você. A gente não passou o vídeo, a gente tinha um vídeo que ia passar também, deixa para lá. Mas põe o vídeo, então. Tem um vídeo da CBS, que é uma coisa americana, uma TV americana, que mostra algumas imagens de manifestações de Haredim nas ruas. Põe aí. Israel's Supreme Court ruled unanimously that the military can begin to draft ultra-Orthodox men. For decades, the group had broad exemptions from military service, but that privilege is going away now. Yolande Knell from our partners at the BBC has more from Jerusalem. In Israel, eu queria mostrar essas imagens das manifestações. Está tendo manifestações, eles vão para o meio da rua, sentam no chão, até que vê a polícia, tem que tirar um a um, aí tem engarrafamento até Eilat, né? Eles fazem essas manifestações, às vezes as manifestações são mais duras, às vezes eles colocam fogo em pneus, tá? E também, tá vendo? Eles sentam, aí eles falam, tem um flyer que eles escrevem, vamos morrer, mas não nos alistar. Namut velo leit gayes. Quer dizer, para eles, e se alistar no exército é pior do que morrer, porque eles acham que é contra Deus, porque está acabando com o povo de Israel, tá? Ir para o exército. Tá? Você pode botar outra imagem. Eu acho que tem também um jornal, a capa de um dos jornais ultra-ortodoxos no dia seguinte a essa decisão do Supremo.
Você pode botar uma coisa do tipo uma decisão contra o povo judeu. Aqui, ó. Aí eles colocam assim: Estado judaico, 1948-2024, como se tivesse morrido o Estado judaico com essa decisão da Suprema. Tá? É como se tivesse decidido pelo fim, pela morte do Estado, uma decisão como essa de que os jovens de 18 anos precisam ir para o exército. Tá? E o que mais? Tem mais uma também. Aqui, isso também é um jornal famoso, chamado Yated Ne'eman, que ele escreve Herev al Beit HaMidrash, faca sob o Beit HaMidrash, é a sinagoga, o templo. Uma faca sobre o templo, como se a decisão do Supremo fosse, na verdade, uma guerra, uma faca, uma facada na religião. Tá? Entre os motivos que eles não querem se alistar, eu acho que eu acabei não falando de um outro motivo que as pessoas até podem reclamar aqui, é porque realmente é muito importante. Eu falei que é muito importante estudar, né? Então, para estudar a Torá, então, para muitos, né, para muita gente nessa comunidade, 3 anos não estudando a Torá não pode. Que os jovens, a única coisa que eles têm que fazer, os homens, a única coisa que eles têm que fazer é estudar. Agora, para terminar, tem muitos jovens Haredim que não estudam a Torá. Não estudam a Torá ou não estudam tanto. Por quê? Porque têm dificuldade de ler, tem pessoas normais que têm ADD, como é que chama? Tem TDAH. TDAH, ou porque não estão afim, ou porque não gostam. Nem todo mundo gosta de ficar o dia inteiro estudando a Torá. Nem esses os líderes Haredim querem que entrem no exército. Nem esses. E eles ganham dinheiro, subsídios do governo, que, aliás, essa decisão da Suprema vai acabar com esses subsídios, né? Eles ganham subsídios do governo para não fazer nada. Então, tem alguns, inclusive teve uma reportagem essa semana de alguns Haredim que vão para esse voto, né, para esses seminários rabínicos, para estudar. Eles não estudam e os rabinos lá falam, finge aí que você está estudando. Eles não estudam e eles vão surfar na praia. Tem alguns que vão fazer esqui na Europa, com dinheiro público que é dado para essas yeshivot. Tá? Então, não é só que os jovens que querem ler, são sérios e querem ler os livros sagrados, não podem ir para o exército, porque não podem ficar 3 anos sem ler o livro sagrado. Tá? É todo mundo. Isso mostra que o que eu falo, que o mais importante é que os jovens não voltem secular. Na verdade, seculares é a coisa que mais mete medo na liderança desse grupo. Portanto, para terminar, é possível que esse governo realmente caia. Não sei se vai realmente cair, mas certamente isso pega muito mal para o Netanyahu e seus seguidores, porque Netanyahu era como se fosse... Se ele era o senhor segurança, depois do que aconteceu no 7 de outubro, não é mais. Se ele era o senhor conservadorismo e a favor dos ultra-ortodoxos, não. Também, agora, os ortodoxos, durante esse governo, vão ser alistados. Quer dizer, ele, na verdade, perdeu... As pessoas que o apoiam ideologicamente começam a pensar, peraí, tudo que a gente apoia ideologicamente, ele não está conseguindo deliver? Ele não está conseguindo fazer? O Netanyahu não está conseguindo fazer? Perdeu a mágica dele. Ele não consegue mais fazer as coisas que a gente quer. Né? Então, talvez isso realmente seja uma coisa. E respondendo ao que você falou sobre o negócio da sociedade, essa questão dos ultra-ortodoxos no exército realmente é um dos principais pontos de tensão social dentro de Israel. Não tensão social de que vai ter guerra civil, não é isso. Mas a tensão realmente de falta de entendimento mútuo, de falta de comunicação e de xingamento mútuo, digamos assim, entre os seculares ou religiosos light e os ortodoxos e vice-versa. Por um lado, os ortodoxos dizem, esse é um país judeu, e o que é esse negócio de ter cinema no sábado? O que é esse negócio de eu passar numa rua e ter uma mulher pelada, eles chamam, né? Uma mulher de biquíni, fazendo comercial de biquíni? Isso fere a minha sensibilidade. E vocês
vocês, governo secular, vocês judeus seculares, me afetam, vocês é uma violência contra mim ver essas coisas seculares no meio da rua. Então, a gente vai lutar contra vocês. E a gente quer que o Estado judeu seja totalmente judeu. Uma coisa meio, quem sabe, Irã, a lei judaica, com todo mundo. Então, esses são os mais novamente, estou generalizando aqui, eles são os mais radicais. Por outro lado, os judeus seculares e religiosos lá, eles dizem, cada um é como é, dentro da sua casa. Você não pode impor a nós que nós sejamos religiosos como vocês. E o outro lado fala, vocês impõem a nós que a gente veja a mulher de biquíni. Então tem essa coisa. E, finalmente, essa questão do exército, que é a pior questão. Não só isso, mas também a questão de que os jovens ortodoxos também não estudam matemática, física, tal, não sei o quê, e depois acabam não conseguindo se colocar no mercado de trabalho, e aí não ajudam na economia israelense. No final das contas, Israel tem que acabar ajudando essas famílias enormes que os ortodoxos têm com subsídios financeiros, né, com dinheiro, porque eles não conseguem se manter depois, não conseguem ter profissões, né? Então tem essa questão também, o que vai acontecer depois com a aposentadoria dessas pessoas? Quem vai pagar a aposentadoria delas, né? Então tem essa questão, mas principalmente essa questão do exército. Realmente, aqui se considera que todo mundo tem que se colocar debaixo da cama onde você leva as pessoas no exército. Esqueci. Semana passada eu falei direitinho. Da maca, tipo a maca. Da maca? Maca. Todo mundo tem que se colocar debaixo da maca e levar os feridos, todo mundo tem que lutar junto, todo mundo está aqui no mesmo barco e vocês não querem estar no mesmo barco que a gente. Então, na verdade, talvez vocês realmente não sejam a favor do Estado de Israel, vocês não são sionistas nesse sentido. Vocês querem, talvez, que não... Quem sabe para vocês é melhor morar num outro país, praticando o seu judaísmo em guetos. É isso que vocês querem? Né? Então, quer dizer, existe aí toda uma questão da razão d'être, por isso que eu falei desde o começo. O que é Israel? Israel é um Estado para todos os judeus, ou não é? Os ortodoxos acham que não, acham que tem que ser um Estado judeu no sentido religioso da palavra. E os seculares ou religiosos mais light acham que Israel tem que ser um Estado judeu no sentido nacional da palavra, no sentido histórico da palavra, no sentido cultural da palavra, e não apenas religioso. É isso, Dani, são muitas questões, né? Como você colocou lá no texto, isso pode influenciar a sociedade israelense de muitas maneiras, né? E é isso, na política a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, o day after, né? Mas com certeza essa decisão histórica aí da Suprema Corte vai impactar a sociedade, a política israelense, sem sombra de dúvidas, e a gente vai seguir acompanhando aqui nos canais do IB, nos nossos canais lá nos grupos do WhatsApp, no X, no Instagram, e agradecer aqui por trazer essa cobertura, essa análise aqui para quem está nos assistindo, dessa decisão que muda, impacta muita coisa em Israel. Então, com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição especial do Expresso. Quero agradecer a Dani, agradecer a você também que chegou até o final, pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, o seu comentário aqui embaixo também é muito importante. E, mais uma vez, né, assim como a gente tem feito nas edições anteriores, a gente vai deixar esse texto da Dani, que está publicado lá no site do IB, aqui anexado um vídeo, e vai ter o link aqui também em cima, que é só clicar depois que assistir a edição do Expresso, e aí vai direcionar você lá para o site do IB, onde você pode estar fazendo a leitura completa. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que vem.